E vamos iniciar então com uma prece, depois a leitura do Evangelho e as considerações de cada um de nós para construir o nosso estudo. Então, envolvido, Senhor, nesta luz que chega para todos nós nesta noite, unidos num só momento de amor, de paz, para ouvir os teus ensinamentos, Senhor. Sê conosco, Jesus, os trabalhadores amorosos que vêm ao nosso amparo. Mãe Santíssima, com a sua ternura, a cuidar de cada coração, para que possamos abrir estes corações com todo o amor, com toda a esperança, com toda a bondade que há em nós, humildade, para que possamos, Jesus, realmente trazer para dentro de nós tudo aquilo que o Senhor deseja, que nós aprendamos para colocarmos na nossa prática diária. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária que nós façamos o melhor que pudermos dentro das nossas possibilidades, Senhor. Então, essa noite agradeço por esta oportunidade, por estarmos reunidos aqui, só para ouvir o teu Evangelho, compreendê-lo da melhor forma, para que possamos multiplicar nas nossas vidas diárias, no dia a dia, o que pudermos fazer de acordo com a nossa capacidade. Eu sei que o Senhor compreende, Senhor, as nossas limitações e sei também que o Senhor percebe o esforço que cada um de nós fazemos para estar aqui contigo. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. E vou passando a palavra ao nosso irmão que fará a leitura, a nossa irmã que fará a leitura da noite. Que assim seja. Boa noite a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do capítulo 18 do Evangelho. Reconhece-se o cristão pelas suas obras, o item 16. Aquele que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Vida Mércia, Procurai o verdadeiro... Desculpa, oi. meu amor, a partir do antepenúltimo parágrafo, Desculpa. ali onde diz, abri, pois, os Abri. vossos ouvidos e os vossos corações, tá? Desculpa, eu não te falei, tá? Não, sem problema. É porque eu fiz a leitura toda e achei que era. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Item 16. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vos deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer que se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão da vida, como os há, frequentemente, para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos, deves distribuí-los a todos. E depois, procurar por aqueles
que estão sedentos. Conduzi-os sobre os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre todos vós frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeus, 1863. Eu estou um pouco rouca, desculpa. Essa mensagem traz muito sobre o que a gente granjeia na nossa vida de ensinamento, de estudo, de ouvir falar sobre o Cristo, mas de guardarmos para nós. Né? Então, acho que é um convite para que a gente faça essa multiplicação, a gente faça esse movimento do acreditar sim, mas também de colocar ação na nossa caminhada. Obrigada. Isso mesmo, Mércia. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, mãezinha. Receba um abraço carinhoso. Boa noite, meu filho. Deus te abençoe. Muito Obrigado. abraço. Muito obrigado. Eu trouxe essa lição, eu escolhi ela por um motivo. Essa lição ela tem diversas interpretações. Eu já ouvi palestras lindas sobre essa lição, com diversos enfoques, um diferente do outro, e todos falando a absoluta verdade. Dito isto, eu gostaria de não expor a minha ideia agora, mas gostaria muito de ouvi-la de cada um. E todas as ideias são bem-vindas. Lembrando sempre que não existem ideias erradas. O erro é não falar. Eu vou aguardar ver se alguém se manifesta. Marquinhos também está liberado, tá? Obrigado, Júlio. Vou deixar alguém se manifestar aí, né? O início é meio assim, né? Meio empurrando. Tem tempo até esquentar o pessoal. Vai lá. Mas sabe, é um lindo texto, né? É um lindo texto. A gente começar a pensar que árvore que é cada um de nós, né? Acho que é por aí o negócio, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou levando esse pão? Ou até onde eu como esse pão, que é o alimento espiritual, né? Que às vezes ele é meio difícil de engolir, né? Bate no nosso ego, no nosso orgulho, né? E feliz aquele. Eu gostei muito desse ponto aqui, onde fala aqui da árvore, né? Que fica na sombra, né? Cadê ali? Colhe, aqui, deixa eu ver, para debaixo da fronde da árvore e partilhar com ele este abrigo. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, você vai, eu penso, é a minha maneira de pensar, né? Então a gente se vê acolhido, né, em uma sombra, a qual você vai harmonizar, vai pensar, vai conversar. É o acolhimento, né? Eu acho que essa árvore da vida é a palavra, né? A palavra de Jesus, é o que ele fala, né? E como ela nos conforta, como ela nos esclarece, mesmo porque a gente muitas vezes não consegue engolir, ou não engolir, é não entender, né? Não entender o que ela está falando para a gente. E eu acho que, bem, aqui a nossa faixa etária aqui é... eu já tenho 60, né? Mas, então, a gente hoje pensa, né? A gente já é pai, já é avô. Tem uma netinha só, mas já é alguma coisa. Já é um, né? O pessoal não quer. Você quer, pelo amor de Deus. Né? Mas eu acho, sabe, Júlio, se a gente parar hoje eu paro, eu faço uma retrospectiva e ver o que foi que eu plantei, o que é que eu estou escolhendo,
como é que eu estou semeando tudo aquilo que eu aprendi, né? Porque eu acho que nessa faixa etária a gente para e faz um balanço, né? Meu Deus, será que eu fui um bom pai? Será que eu fui um bom... Será que eu me esforcei? Onde é que eu errei? Se eu tenho tempo de resgatar muitas coisas, porque o tempo ele é muito precioso para nós. Hoje nós estamos aqui conversando. Daqui a um minuto não se sabe. Então, será que eu fui lá pedir desculpa? Será que eu fui lá pedir perdão? Né? Ou entender porque aquela pessoa que a gente entra em tantos atritos, e o que é que leva o atrito, o que é que fala o evangelho sobre isso, né? É isso, eu acho que é isso, é a semente, né? A semente. Que semente, né? Que árvore que eu sou e que semente que eu estou jogando para ser colhido, né? É isso mesmo, meu irmão. Aparecida, boa noite. Boa noite para todos. O que eu entendi aqui, que realmente o Simeão ele está dando uma instrução para a gente ver que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, é que demonstra realmente o que nós devemos executar no dia a dia. Não é? Então, é a verdadeira ação, a nossa transformação, para que a gente se torne muito mais importante do que simplesmente dizer que tem fé. Foi o que eu achei nesse texto aqui. Muito bem, Aparecida. Muito valiosa a contribuição. Muitíssimo obrigado. Miriam, por favor. Boa noite a todos, um abraço carinhoso aos irmãos e às irmãs que estão presentes. O que eu entendi dessa lição, como disse o Júlio, né? É uma lição, ela tem várias nuances, a gente pode trabalhar vários enfoques com ela. Mas, para mim, eu penso que o mais importante, o mais bonito é quando fala que a gente tem que trazer as pessoas para baixo da árvore frondosa. Então, o que que isso diz? E quando foi lido, quando a Mércia leu, veio para mim o nosso grupo. Nós estamos embaixo dessa árvore frondosa, né? Por quê? Porque nós estamos seguindo o evangelho do Cristo, que é amor e esperança. São dois tópicos importantes, amor e esperança, né? Claro que todos os demais são também. Mas se nós nos focarmos no amor e na esperança que o Evangelho do Cristo traz para nós, nós vamos estar sempre embaixo dessa árvore frondosa. Porque a gente vê muita coisa ruim, né? Nós temos que nos afastar das notícias ruins, nós temos que nos afastar do que acontece, de pessoas que vêm nos dizer coisas que possam nos deixar tristes, acredito, ou nos deixar preocupados, nós temos que ter fé. Fé, esperança e amor. Nós estamos no caminho certo. Então, para mim, essa é a parte mais importante. E eu consigo ver o nosso grupo todo sentado embaixo dessa árvore frondosa. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Eliane, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Como a Miriam, o Marco já havia falado, a Cidinha, né? Nós temos essa árvore do Evangelho do Cristo que nos convida a mudar, a ter outras ações, né? Ações as quais eu devo pensar o que eu quero colher e semear sempre o melhor que eu puder. Então não adianta eu querer colher morangos se eu planto jiló. Então que eu pense bem o que eu estou semeando na minha caminhada, para que eu possa no futuro colher então nesse jardim tantas flores as quais eu gostaria de tê-las por perto, né? O perfume, os pássaros, as coisas boas que Jesus reserva para cada um de nós. Então é isso que eu penso. É lógico que aqui é um convite ao trabalho,
porque ele diz sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, qual é a vontade do Pai? Que nós trabalhemos por amor a Jesus, por amor ao Pai, fazendo com todo o amor do nosso coração cada trabalhinho. Esse aqui, por exemplo, os quais nós estamos todos aqui reunidos para que a mensagem de amor do Cristo possa tocar outros corações. Já é um caminho, a nossa boa vontade. É assim que eu penso, não sei se eu está de acordo. Muito bem, Eliane, muitíssimo obrigado, viu? Todas as manifestações agora são muito pertinentes, estão enquadradas dentro da lição lida essa noite. Estamos num ótimo caminho. Michele, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Muito boa Bem, noite. igual foi dito aí, né? Se a gente quer, né, construir um ambiente de bons sentimentos, boas virtudes, o amor, né? É difícil. Vamos entender, assim, você não tem como plantar sem seu bem e receber só a maldade, só coisas ruins das pessoas em sua volta. Não tem como. No fundo, esse plantar e colher depende mais de nós mesmos, porque você plantando caqui para você plantar lá e colher uma jabuticaba é uma coisa impossível, igual foi dito aí. Então, vamos ser sinceros e justos. Plantando bem, a gente vai colher o bem, né? Não é o que a gente quer? Não é Exatamente. semear exatamente isso? Então, esse Senhor, Senhor, que é dito aqui na palavra, ele é da boca para fora. Se não for de coração, não adianta você sentar com o seu filho, que já foi até dito aqui, sentar, explicar e colher lá um belo filho no futuro. Não, seja um exemplo. O exemplo se arrasta. Então, plantar começa daí. Então, a gente tem que ver assim, o que eu estou fazendo? E esse plantar, às vezes a gente vê uma raiz, uma árvore, plantar um tempão e vou colher lá na frente. A vida é uma rotatividade. Então eu planto hoje, daqui 2 dias eu colho. E aí eu durmo, acordo de novo, fiz algo que eu acho que eu posso reparar, eu planto e colho de novo. Porque enquanto a gente vê tudo muito distante, uma árvore mais enraizada e tudo, a gente vai perder o sentido da vida. Então, o plantio é isso, eu planto hoje, colho amanhã, e vou indo, é um processo, é um crescimento. Enquanto é a mesma coisa do espiritismo, a gente tem que executar, né? Igual Jesus disse, né? Eu não vim destruir a lei, né? Eu vim cumpri-la. E o espiritismo é executar. Então, se a gente for parar para pensar, a todo dia a gente tem que estar plantando e colhendo ali. Às vezes pode ser que não é uma árvore, você planta ali por exemplos muito pequenos, né? Uma verdura, isso, aquilo, mas você está plantando, você planta hoje, colhe amanhã e vai indo. A gente tem hortaliças, tem árvores, vamos falar da sementinha, que a gente às vezes é muito pequeno para tudo, né? Se a gente for reparar, somos imperfeitos. Então a gente tem que estar sempre plantando e colhendo. Então, que a gente busque isso, pensar assim, o que eu fui hoje? Aí, no final do dia, você reflete e fala, opa, isso eu gostei de mim, isso eu não fiz legal. Então, acho que o plantio, essa árvore, ela vai construindo aos poucos, mas a gente não pode desanimar, né? Planta Verdade. hoje e colhe depois. É isso aí. Muitíssimo obrigado pela tua palavra, viu? Tem muito a ver com o conteúdo da noite também. Marquinho, fala, Marquinho. Sabe que tu é Orconcura aqui, né? Ô, Júlio, as damas, por gentileza, né? Mércia, por gentileza. Ok, rapidinho, é só um comentário. É o seguinte, desse plantio que a Michelle está falando aí. Às vezes, nós estamos vendo como a situação do planeta está, como as pessoas, às vezes perto da gente, estão passando por certos momentos. E às vezes nós costumamos pensar, né?
nossa, eu estou bem apesar de, né? O apesar de tanta coisa. Ou às vezes a gente vê outra pessoa que tá bem também, que a gente já conviveu tanto, e vê que a vida dela também está fluindo e tal. Então, assim, não é esperar que vai todo mundo junto, é cada um no seu momento, cada um. É um plantio mesmo. Cada legume, cada fruta tem a sua época. E nós também, né? Então, de repente, apesar de todos os conflitos planetários, vamos assim dizer, e ainda tem pessoas que se encontram em paz. Está no momento da colheita dela, que ela ainda está atenta, que ela continua sempre plantando e cultivando esse jardim dela, essa plantação. Era só isso que eu queria falar. Bem lembrado, Mércia, é uma escolha pessoal, né? É uma escolha pessoal, não é verdade? Qualquer um pode, não pode? Então tá certo. Marquinhos. Sabe, Júlio, tem uma coisa importante nisso tudo aí, né? No plantio, vamos dizer, no fortalecimento de nossa árvore, nós temos um grande jardineiro, não é verdade? Vamos falar jardineiro, talvez seja a palavra, né? Um grande jardineiro que nos apoia, como a Mércia comentou, né? Porque a gente lembra da sementinha do grão de mostarda, conhecem, né? Aquele pequenininho. Aí ele nasce pequenininho e toda planta é assim, né? Então ela vai sendo cuidada, ela vai sendo cuidada. E Jesus falou que ele sempre estará conosco, né? Em todos os momentos. Ele é o nosso jardineiro, ele é o nosso cuidador. Ele nos olha, ele bota a aguinha, ele vai preparando a terra e a gente vai crescendo. E como acho que a Mércia comentou, a gente vai se sentindo mais alegre, mais feliz, mais vivo, aproveitando a vida, né? Aproveitando, mas vendo melhor, olhos de ver a vida, vamos falar assim, né? Porque Deus e Jesus, eles querem nos ver felizes. E a nossa felicidade, a verdadeira felicidade, que nos deixa em paz, alegre, de bem com a vida, é os caminhos retos que ele nos pede que nós sigamos. Aí o pão difícil, às vezes, de engolir, porque nós temos as nossas mazelas, nossas dificuldades, os nossos tempos, como, né, nossa colega falou, mas confiar, né? Confiar, acreditar, nós não estamos sozinhos. Se a gente pudesse ver a falange de espíritos bondosos trabalhando por nós, nos fortalecendo, né? Pô, seria lindo e maravilhoso, né? Verdade, Marquinhos. Falou uma grande verdade. Se todos nós tivéssemos consciência do esforço que o plano espiritual faça para que nós nos coloquemos finalmente no caminho correto e não desviemos mais, nós todos ficaríamos com vergonha, porque nós reprovamos muito mais do que acertamos. Todos nós, isso é uma certeza. Se ninguém mais tem nada para falar, eu queria ouvir o seu Milton. Achei que o seu Milton queria falar. Oi, Inês, pode falar. Oi, Boa boa noite, noite. pessoal. Sabe, às vezes eu me ponho a pensar demais, porque eu procuro, né, pelo menos procuro fazer, e eu acho que eu faço só o bem, sabe? Para todo mundo, onde tiver uma pessoa, me pede uma ajuda, eu ajudo, ou amigas, eu faço com facilidade. Eu endosso, assim, as palavras do Marcos. Por que que às vezes as coisas acontecem com a gente que a gente não gostaria que acontecesse, né? Se a gente faz tudo de acordo como Deus quer, como nosso mestre manda, né? E por que que a gente tem que passar algumas coisas? Será que isso é um karma que a gente tem que pagar do passado? Claro que tem momentos, né, que são bons, outros são ruins para todos, não é? Não só no meu caso. Mas assim, ó, aí eu me questiono muito por que que Deus fez isso acontecer comigo. Será que ele teria um outro propósito?
né? Eu sei, talvez eu esteja fugindo um pouco desse tema, né? Plantar para colher, né? Mas eu procuro colher o bem para, né, semear o bem e para colher depois o fruto bom, né? Então, é só assim, até uma contribuição pessoal de vocês, o que teriam para me falar sobre isso? É isso aí. Tá bom, Inês, muito obrigado, viu? Eu vou responder brevemente a tua pergunta, porque o foco hoje é o grupo, tá? Mas eu acho que mesmo o teu exemplo serve para o grupo. Depois eu passo para Cris, tá, Cris? Pode ser? Obrigado. Ninguém está isento de faltas, Inês. Só teve um perfeito aqui na Terra. Foi Jesus Cristo. E olha como é que ele terminou. Em algum momento lá na cruz ele se lamentou: ah, mas eu reencarnei, fui bom, trazia a verdade, trouxe a verdade do Senhor, curei paralíticos, matei a fome do saber, ensinei o amor e me crucificaram, me chicotearam, me arrastaram pelo chão, me fizeram carregar uma cruz que tinha 3 vezes o meu peso. Então, algo estava errado com Jesus, será? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O que são expiações? É o retorno dos nossos erros do passado exigindo equilíbrio. Se no passado eu tirei, agora eu ponho para equilibrar a balança. O que são provas? São as provas escolares. Chega um ponto no crescimento da gente que a gente tem que provar que a gente realmente cresceu, que aquele ensinamento está sólido e que nós temos a possibilidade para passar adiante a um degrau acima. Ora, se eu sou bom, amoroso, justo, benevolente com todo mundo comigo, enquanto ninguém me aperta o calo, eu não sou tão bom assim. Porque eu só realmente vou ser bom, justo, benevolente, bondoso quando as pessoas me apedrejarem. Quando eu perder o meu emprego, quando hipotecarem a minha casa, quando a minha esposa morrer e me deixar viúvo, quando os meus filhos virarem a cara para mim e ainda assim eu for bondoso, ainda assim eu servir, ainda assim eu acreditar em Deus e seguir o que eu tenho que fazer, aí então eu vou ter passado. Só que a minha recompensa não é para esse mundo. Quem está procurando ser bom para buscar uma recompensa na terra pode estar caminhando sobre brasas. A nossa recompensa é lá em cima. É lá em cima. Ninguém nunca, nem o Cristo, nem Deus, nem ninguém nunca prometeu recompensa na terra. Nem as religiões que são mais, como é que assim, mais firmes na questão de terra prometem recompensa na terra. Não quero falar nomes, mas para bons entendedores minha palavra basta. Porque não há recompensa na terra. Porque a terra é do homem encarnado e o homem encarnado é falho, é cheio de vicissitudes e de problemas. As recompensas são nos céus. Para quem não nega tudo que aprendeu e tudo que conquistou, quando passa pela dificuldade. A dificuldade é a tua assinatura de que tu passou na prova. Veja os mártires de outrora, que pregavam nas catacumbas, se escondiam do rei, pregavam e depois eram entregues aos leões, queimados, crucificados, e mesmo assim morriam louvando a Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa. Não é para ser fácil. Se fosse para ser fácil, viriam santos do nosso lugar. Aí ia ser uma barbada, só santo. Mas a gente ainda precisa desses desafios. Todos nós precisamos. Cris. Perfeito. Gostei, Júlio. É isso aí. Tem que aprender muito. Todos nós. É. Cristiane, fique à vontade. Você falou tudo. Você já falou tudo. Eu ia, na verdade,
responder, né? Ainda eu queria responder a Inês. Mas Desculpa. você já falou tudo que eu pretendia falar. Agora eu fiquei com vergonha. Não, tudo bem. E eu acho assim, falando então um pouco da lição, né, da noite, aproveitando, eu acho que é por isso que tem aquela passagem que fala, né, nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão, só os que fazem a vontade de meu Pai, né, que está nos céus, né. Então, porque tem muita gente falando, né, sobre Jesus e divulgando e tudo, mas, na verdade, o que conta são os nossos atos, né? O que conta é o que nós fazemos, e o que a gente tem que fazer é a vontade de Deus. Isso é difícil, né? É difícil para a gente, às vezes, até saber qual é essa vontade, né? Mas, na verdade, o que Deus quer é o nosso bem, a nossa felicidade. E assim, se nós cumprirmos as leis dele, né, se nós cumprirmos as nossas obrigações aqui, que a gente sabe que a gente tem, as obrigações morais que a gente tem, nós vamos conseguir, né, ser felizes, nós vamos conseguir fazer a vontade dele, né, nós temos, eu acho que a gente tem que cumprir os nossos deveres, né, com a nossa família, com a sociedade, com o nosso trabalho, simplesmente cumprir as nossas obrigações do dia a dia. Se a gente estiver prestando atenção no que é nossa obrigação, no que compete a nós, porque às vezes a gente fica muito distraído, prestando atenção na obrigação dos outros, que o outro não está cumprindo a obrigação dele, que fulano não fez isso, fulano não faz aquilo, fulano... Mas e você? Né? A gente tem que estar prestando atenção no que a gente faz, a gente vai prestar contas do que nós fazemos, não do que o outro faz, do que meu filho faz, meu marido faz. Não, eu vou prestar contas do que eu fiz, eu faço, né? Bem. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Assim, a gente não basta só falar, a gente tem que trazer, alimentar todo mundo que está querendo realmente, né? Esses frutos dessa árvore da vida, né? Essa palavra de Jesus que tanto nos consola, mas assim, a gente precisa praticar, né? A gente precisa colocá-la em prática, é isso. Muito bem, Cristiane. Eu para encerrar, faltam 2, 3 minutinhos ali. Eu vou reler 3 trechos daqui e vou fazer um realmente breve comentário em cima desses 3 trechos, que é um enfoque diferente do que foi visto até agora na mesma lição. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Esta árvore de vida, então, é a palavra do Senhor, né? Então é para cultivar aquilo que o Cristo disse, é para cultivar a verdade, é para cultivar o amor dentro dos nossos corações, porque foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Mas há sambarcadores do pão da vida, como os há frequentemente para o pão material. Assambarcadores. Se nós olharmos no dicionário, e eu fui olhar e por isso o sei, assambarcador é aquele que rouba para si próprio. Aquele que pega para tirar proveitos ele mesmo. Quantos há hoje que usam a palavra de Jesus para tirar proveito próprio? Uma enormidade. No YouTube, nas redes sociais, a esmagadora maioria, muito mais de 70%, talvez mais de 80%, com um único propósito: tirar benefício financeiro da palavra do Senhor. Como é que a gente começa a identificar quem é e quem não é, quem está com a razão, quem não está, quem fala a verdade e quem não fala a verdade? Ainda aqui, na mesma lição. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar as dificuldades do caminho.
e segui aqueles que vos conduzem pela sombra da árvore da vida. Então, eu tô lá no YouTube, hoje eu acordei de bom humor, eu vou ver algo sobre espiritualidade, eu tô sequioso de espiritualidade. Então, eu pego o meu controle remoto, ligo minha televisão, boto no YouTube e vou lá. Tá lá. Porque ao fim os dias finais, as escuridões, não sei, os dias de escuridão, porque vai vir uma nave, o cometa vai destruir a Terra. Nem deem play. Fazem por isso, pelo amor de Deus. Porque só aqui no nosso grupo mediúnico, já faz uns 2 anos, eu acredito que tem um grupo mediúnico. Se alguém lembra melhor que eu aí, por favor, fala. Mas juntando com outros que eu já passei e com lições tiradas que desde pequenininho eu recebo através do trabalho mediúnico, seja através do meu pai, da minha mãe, através dos trabalhos que a gente lia. Nunca vi nenhum espírito superior falar de coisa ruim. Nunca! Eu juro que nunca vi. Eu nunca vi um espírito superior chegar e dizer assim, ó, vai dar uma doença e vai matar não sei quantos milhões de pessoas. O que eles dizem é, vai ter uma dificuldade, mas nós estaremos ao lado de todos. E não há erro, só vai pegar quem tiver que ser pego. Tudo está projetado no céu. Então eles nos dão notícia, mas nos mostram que nós não estamos abandonados. Então, abram o olho. Cuidado com o que tomam por verdade, porque a gente pega essas verdades e luta contra o mundo por elas como se elas fossem absolutas. E elas estão nos enterrando, nos enfiando cada vez mais pro poço. Nós sofremos de estresse, medo, dificuldade social, não consegue dormir de noite, obesidade mórbida, tudo porque a gente está consumindo veneno. Vamos consumir o que é bom, o que é belo, porque o Cristo é amor e Deus é Pai amoroso e bom e não quer ver ninguém sofrendo. Se um dia vier um terremoto, partir o Brasil no meio e todo mundo cair no buraco, não ia ser um vídeo de YouTube que ia nos salvar. Pode ter certeza disso. Que Jesus nos abençoe imensamente. Obrigado a todos. E eu peço para o Marquinho fazer a prece de encerramento. Bem, irmãos, que momento lindo, né? Que momento maravilhoso. E como é bom a gente conversar sobre Jesus, conversar sobre esse jardineiro que tanto nos ama, que tanto nos cuida, com maior carinho, com maior amor, porque ele quer ver realmente essa flor de nossos corações desabrochar. Desabrochar e semear muito, mas muito amor em todos os planos, né? Que sejamos nós, sim, né? Com essa vontade de trabalhar, sermos esses obreiros da última hora, que possamos levar essa palavra que tanto nos conforta a confortar a todos que estão próximos a nós. E que possamos levar o exemplo de nossos atos, o exemplo da lida dificultosa para a conquista do nosso ser, passando os momentos confiantes que não estamos sozinhos. Esses momentos difíceis, que às vezes nos desanimam, que às vezes nos deixam fracos. Não. Ele está conosco. Ele nos mostra a luz. Ele nos mostra o bem sofrer e o entender desta alma linda que existe em cada um de nós. Somos maravilhosos. Somos divinos. E temos que levar essa luz, esse entendimento, essa árvore frondosa, levar esse aconchego, esse amor a tantos que sofrem e que não conseguiram ver ainda essa luz no fim do túnel. O amparo divino, ele é imenso, ele é maravilhoso e é a mais poderosa força que existe. E nós temos que confiar nisto, agarrar essa mão forte e poderosa e pedir ajuda. Eu estou aqui, eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero ser luz. O que eu preciso fazer? O que eu preciso entender?
E é tão bom, meus irmãos, é tão bom, meus amigos, saber que está pegando na mão amiga, na mão correta, que nos levará a uma verdadeira felicidade. Então, um pouco mais ali na frente. Mas olha que maravilha que nós estamos passando. Quantas coisas belas e que nós, às vezes, não estamos observando por estar com os olhos desviados. Há uma tendência nossa. Abramos nossos corações, deixemos essa luz entrar. Olhe agora ao seu lado, na sua casa, quantos espíritos iluminados estão aqui conosco, trazendo conforto, paz, medicamento à nossa alma, à nossa vontade de querer ser um espírito mais feliz. E que possamos ser esse espírito mais feliz e levar isso aos nossos filhos, aos nossos amados, aos nossos amigos, à energia do nosso lar. Que nosso lar se transforme numa luz, e é agora, exatamente neste momento, onde nós estamos reunidos. Que Jesus, nosso Mestre amado, abençoe essa água, fluidifique essa água que está aqui ao nosso lado, colocando todas as energias amorosas, salutares, medicação que precisamos para o nosso ser. Confiamos nesse Mestre que tanto nos ama e tanto nos quer. E convido a todos vocês, neste momento, visualizar e ver Jesus nos abraçando, essa árvore frondosa que nos acolhe, que nos alimenta, que nos quer ver saciado de amor, de esperança e de fé e de felicidade em nossos corações. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos de todos os males. Que o amor do Cristo, que a paz do Cristo nos envolva nessa esfera de proteção amorosa, que é este grande amor de Jesus por cada um de nós. Que assim seja, que tenhamos um bom final, uma boa noite, e que possamos estar lá no céu, na noite, de que o nosso espírito se desvinculará e está lá trabalhando em prol do bem, em bem do amor. Que assim seja, Pai.